Novo Horizontino goleou o Palmeiras porque utilizou uma estratégia conhecida por Abel Ferreira. Fala galera, tudo bem? Vini Valença aqui e hoje eu vim explicar para vocês taticamente o que foi Palmeiras e Novo Horizontino pela quarta rodada do Paulistão. Sem dúvidas nenhuma, o Palmeiras é o time que mais vem fazendo testes dos grandes de São Paulo. A gente viu por várias vezes o Abel colocando jovens jogadores e testando muito da base. O Palmeiras é reconhecido por ser uma das grandes bases do Brasil e formar vários atletas. E agora o Abel, desde o início da temporada, vem dando minutos para esses meninos. E aí a gente pode destacar dois jovens que vêm jogando muito nessa temporada, o Larson e o Riquelme, que mais uma vez foram titulares. Isso aqui é um ponto positivo do Abel na temporada, colocando mais vezes os jovens para iniciar as partidas. Mas também eu queria destacar o grande trabalho que o Novo Horizontino vem fazendo nesse início de temporada, um dos times mais interessantes e que pode sim brigar pelo acesso na Série B mais uma vez. O Novo Horizontino vários anos bateu na trave e talvez nesse ano consiga realmente o acesso. E o mais interessante desse jogo para mim foi que o Anderson ele utilizou uma estratégia que o Abel Ferreira gosta muito, que é deixar um jogador ter bola, ceder a posse para o adversário e fazer armadilhas de pressão de acordo com essa posse. O Anderson Moreira deixou por muitos momentos um zagueiro do Palmeiras ter bola. E até foi interessante ver que o Abel ele construiu uma vantagem numérica desde a saída. Ele fazia com que um dos volantes baixasse, ou seja, dois zagueiros e um volante contra dois jogadores do Novo Horizontino que pressionavam esses jogadores. Agora, isso não quer dizer que funcionou a saída de bola. Futebol ele tem muitos detalhes, e um desses é que nem sempre ter mais jogadores garante uma vantagem construída. O Novo Horizontino ele conseguia tirar muito do jogo por dentro, por ter encaixes muito bem estabelecidos. Isso fazia com que o Palmeiras construísse muito por fora. E com certeza isso era algo que o Novo Horizontino queria. Por muitas vezes o Palmeiras rodava uma posse um pouco mais lenta e fazia com que o time do Novo Horizontino tivesse tempo para balançar. Dessa forma conseguia também encaixar por fora. Muitas vezes os laterais recebiam a bola e a gente já tinha um triângulo do Novo Horizontino muito bem encaixado. Normalmente ponta, volante e um dos atacantes balançavam e faziam esse triângulo que dificultava a troca de passes para frente. Então, o Palmeiras muitas vezes não conseguia fazer um passe progressivo nem fazer um passe que saía de fora para dentro, que pode gerar também novas possibilidades. Isso fazia com que o time voltasse a bola ou forçasse muitas vezes um chutão. Quando a gente olha para o nível de posse de bola, a gente viu que o Palmeiras teve mais posse, mas mesmo assim não conseguiu ser efetivo. A marcação do Novo Horizontino foi muito efetiva, principalmente pressionando. Eles conseguiam gerar situações de indução para fora e depois conseguiam constranger o Palmeiras a forçar algumas situações. Existe um grande equívoco quando a gente fala de pressão, que é achar que a principal variável da pressão é a intensidade, você conseguir abafar muito bem. Mas na verdade, a pressão ela precisa ser coordenada antes de tudo. Isso aqui é um grande mérito do Novo Horizontino. A gente conseguiu por muitas vezes ver esse triângulo que acontecia entre o ponta, o volante e um atacante funcionar muito bem. E isso daqui para mim foi a chave do Novo Horizontino. Quando a gente fala do movimento por dentro, é muito importante tirar esse passe diagonal, que muitas vezes podia alcançar um Flaco Lopes, um Veiga flutuando e também o Alan. Principalmente o Leonardo foi muito importante, um jogador alvo na pressão, que começava do lado esquerdo, mas conseguiu pressionar também no lado direito em algumas situações e tirou muito dessa progressão. O Léo foi um jogador chave na parte defensiva para a equipe do Novo Horizontino, entendendo a movimentação que existia dos jogadores de fora. Só o Léo teve 6 interceptações, protegendo muito bem essas zonas mais avançadas e sendo um jogador chave para dar equilíbrio para os jogadores que pressionavam mais alto entre corredor lateral e a primeira pressão. Então, para mim, o Leonardo foi um dos grandes jogadores da partida. E eu não posso me esquecer disso agora. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Isso aí é muito importante para nós e para nossos vídeos sejam levados para mais pessoas. Em algumas situações, o Palmeiras até conseguiu quebrar pressão, mas não foi tão efetivo para finalizar. A gente pode ver também que em alguns momentos da construção, o Palmeiras conseguiu girar rápido o lado. Isso fez com que conseguisse chegar na profundidade. Mas, nesse momento de levar a profundidade para a área, fazer esse cruzamento para trás ou cruzamento até para a área, o Palmeiras não foi tão efetivo. Isso se deve muito pela compactação do Novo Horizontino.
Mais uma vez a gente vê o jogo dos volantes. Tanto o Oyama quanto o Naldi, eles conseguiam proteger a entrada da área. Isso fazia com que o Novo Horizontino tivesse a linha de 4 muito bem estruturada e os dois volantes para proteger o funil. 6 jogadores, um funil bem compacto. E muitas das vezes que o Palmeiras ia finalizar, a gente via 2 ou mais jogadores tentando bloquear ou atrapalhar esse jogador. Isso aí também foi um ponto alvo na proteção da meta. E como eu falei, quando a gente fala de pressão, a gente tem que entender que a principal variável é a sincronização. Por muitas vezes o Palmeiras não conseguiu subir sincronizado. Isso muito também pelas mudanças que o Abel vem fazendo, né? Ele vem testando muitos jogadores e isso faz com que o time não fique tão entrosado. Dentro disso, a gente viu o Novo Horizontino conseguindo construir muitas vezes de forma longa, explorando os espaços deixados. Até num lance de perigo, a gente vê que a bola chega no lado esquerdo, o Veiga orienta a pressão aí do Alan, o Alan não consegue subir a tempo, isso faz com que gere espaço para a bola longa. Não só na construção baixa, mas na ocupação do último terço, o Novo Horizontino foi muito bem, colocando 4 jogadores em distâncias separadas, espaçando muito a zaga do Palmeiras e brincando até com os encaixes. Nesse lance, por exemplo, a gente vê que o Kelvin ele estava mais por dentro, enquanto o Gomes ele estava numa posição que originalmente pertenceria ao Kevin. Então, dentro disso, eu achei o Novo Horizontino muito bem para transitar, principalmente com o Robson, o grande nome da partida. Fez um hat-trick e uma partida muito completa. A gente precisa destacar o Robson, jogador que fez várias temporadas interessantes e que com certeza vai ser um dos grandes nomes tanto desse Paulistão quanto da Série B. É até interessante porque quando a gente pega esse início de Campeonato Paulista, é o terceiro time grande que sofre uma goleada. Se a gente for considerar 3-0 como goleada, claro, a gente viu o São Paulo perdendo para o Mirassol, a gente viu o Corinthians também perdendo para o Red Bull Bragantino por 3-0 e agora a gente vê o Palmeiras tomando 4 do Novo Horizontino. Isso só reforça a importância e o tamanho que o Paulistão atingiu nos últimos anos. É sim o grande campeonato estadual do país e tem um nível muito alto. Mais uma vez, peço para você deixar o like, se inscrever e comentar o que você viu da partida. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.